Gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos aqui presentes, especialmente aqueles que estão nos visitando. Dizer que é uma alegria tê-los aqui conosco. Caso você esteja aqui pela primeira vez, eu gostaria de dizer que a gente tem caminhado aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, numa série de pregações chamada A Igreja em Movimento. E o texto que nós vamos ler hoje encontra-se em Atos capítulo 27, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. Atos capítulo 27, a partir do versículo 27. O texto também vai ser projetado. Caso você não tenha trazido sua Bíblia, eu espero que seja, né? Vai ser projetado, né, pessoal? Atos 27, versículo 27. Diz assim, a palavra do Senhor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram de popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Versículo 35. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não poderiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar, pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, nós estamos, Deus, aqui reunidos com um firme propósito, Deus, de ouvir a Tua voz. Deus Santo, te suplicamos que o Senhor nos conduza
nesse tempo, Deus, de meditação na Tua palavra. Deus Santo, que os nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos ao que o Senhor tem a falar. Deus amado, que o Senhor possa usar-me, Deus. Tende misericórdia, Deus, usa-me, Deus, e que seja o Teu Santo Espírito a falar conosco. Porque, Deus, nós dependemos do Senhor. Deus amado, nós temos a certeza que uma reunião, Deus, um encontro como esse, Deus, sem o auxílio do Teu Santo Espírito, não é um encontro verdadeiramente transformador com a Tua palavra. Porque cremos piamente, Deus, que da mesma forma que ela foi divinamente inspirada, também carecemos, Deus, do Teu auxílio do Teu Santo Espírito, para que ela possa transformar vidas, transformar o nosso coração. Deus, para que a comunicação se dê com eficácia, para que a compreensão implique em vidas transformadas. Deus, então, em nome de Jesus Cristo, nós te clamamos, Deus. Fala conosco nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, enquanto eu lia esse texto, eu lembrei de um hino antigo. Eu não vou perguntar aqui quem lembra da harpa cristã, do cantor cristão, né, para ninguém precisar entregar a idade, mas existia um hino que foi inspirado no texto em que Jesus Cristo está com os seus discípulos num navio, num barco, e de repente começa uma grande tempestade. E Jesus Cristo está dormindo, está na polpa do barco, com a cabeça no travesseiro, dormindo, e os discípulos começam a ficar muito desesperados, aflitos, porque Jesus Cristo parece indiferente a toda aquela aflição experimentada por todos que estavam a bordo do barco por conta da tempestade. Então, uma americana, no final do século XIX, ela compôs um hino chamado Sossegai. Obviamente, eu não vou cantar, eu vou só ler, né? Porque quem me conhece cantando, entende por que eu não vou cantar. Mas diz o seguinte: as ondas atendem ao meu mandar. Esse refrão é Jesus Cristo dizendo: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, né, seja o mar revolto, a ira dos homens, as forças do mal, tais águas não podem a nau tragar. Então, as águas não podem fazer submergir o barco, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai. Então, Cristo, ele está declarando, então, sob a ótica da compositora desse hino, Cristo está declarando que é impossível que o mar possa tragar a nau, possa tragar o barco, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Só que a gente se deparou aqui com um texto em que nós somos informados acerca de uma nau que foi tragada. Essa nau, esse barco, veio a submergir. Mas, à medida que nós caminhamos, né, que nós vamos caminhar no texto, eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações para que nós entendamos que, ainda que o mar possa tragar a nau, ele não pode impedir a ação do Senhor que fez o céu e o mar. O Senhor Jesus Cristo continuou cumprindo os seus propósitos, mesmo com o barco tendo naufragado, mesmo com o barco tendo sido completamente destroçado, os propósitos do Senhor foram cumpridos. Porque Ele é o Senhor que fez todas as coisas. E quando a gente olha no livro de Atos, né, que nós temos caminhado nele já há alguns meses, na verdade a gente já está partindo aí já para 1 ano e 4 meses, mais ou menos, caminhando no livro de Atos, nós vamos nos dar conta de que o livro de Atos é um livro que vai colecionando vários testemunhos. Cada livro na Bíblia tem sua característica, uns têm uma ênfase mais histórica, mostrando como o Senhor foi formando o seu povo, conduzindo o seu povo. Outros têm um aspecto mais doutrinário, doutrinariamente mais densos. Só que o livro de Atos a gente percebe que existe uma coleção de vários testemunhos daquilo que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, foi fazendo na igreja. E quando a gente fala sobre testemunhos, quando a gente ouve o testemunho de alguém, a gente percebe que a pessoa que está contando o testemunho, está relatando aquilo que ela vivenciou, ela procura se empenhar para que os ouvintes
possam viver aquilo junto com ela, possam sentir o que ela sentiu, consigam dimensionar tudo o que está acontecendo. E quando a gente lê esse capítulo 27, já começamos nele na semana passada, o pastor Cristiano expôs o texto, nós vamos verificando que Lucas, que foi quem redigiu o livro de Atos, ele, com muita riqueza de detalhes, ele tenta nos colocar dentro do navio, como se a gente tivesse a necessidade de sentir tudo o que está acontecendo, a angústia de estar num barco no meio da tempestade, de estar lá aprisionado no meio daquele grande caos, sem ver sol, sem ver estrelas, sem poder contar com a destreza daqueles que conduziam o navio por conta da fúria das ondas. Então, Lucas ele se empenha em fazer isso. E quando a gente olha para o relato de Lucas, quando a gente olha para a maneira como ele faz isso, a gente precisa também lembrar algo muito importante que foi dito na semana passada, porque a tempestade começou na semana passada com o texto exposto pelo pastor Cristiano. Num determinado momento, as pessoas dizem, a leitura de Lucas é que as pessoas tinham dissipado toda a esperança. Não se acreditava mais que seria possível sobreviver. Só que nesse momento em que todas as pessoas no barco têm toda a sua esperança dissipada, elas não acreditam mais que seja possível sobreviver àquela experiência, àquela tempestade, o texto nos relata que existe uma pessoa no barco que está com esperança. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma mensagem enviada pelo próprio Deus a partir de um anjo. E Paulo, ele declara isso. Você que estava aqui na semana passada ouviu o pastor Cristiano lendo a porção anterior do texto, em que Paulo ouve de um anjo que Deus, por sua graça, preservaria as pessoas que estavam naquele barco, porque importava que Paulo comparecesse diante de César para testemunhar, para falar do Evangelho. Então, quando nós entramos na porção do texto que nós vamos estudar hoje, vamos ouvir hoje, é importante que a gente tenha isso em mente. Paulo já havia recebido a mensagem de que nenhuma vida se perderia, porque importava que ele desse testemunho do Evangelho em Roma, para o imperador. Então, Paulo tem essa informação. Só que se passa mais algum tempo e acontece o que nós acabamos de ler. Chega a 14ª noite, as pessoas continuam sendo chacoalhadas pela tempestade. A situação ainda não mudou. Só que num determinado momento, os marinheiros eles percebem que eles estão próximos da terra. Talvez por ouvir a arrebentação das ondas na praia, talvez por perceber a presença de aves marinhas. Nós não somos informados como isso se dá, mas fato é que eles chegam à conclusão de que eles estão se aproximando sim de terra. E isso faz com que eles comecem a tentar aferir, verificar qual a profundidade em que eles se encontram. Então, os navios naquele tempo não tinham sonar, eles não tinham como verificar a profundidade do mar. Então, eles colocam uma espécie de sonda para poder tentar verificar. Era uma corda com um chumbo amarrado, eles iam afundando e, a partir das medidas daquela época, que eram em braças, eles vão verificando quanto tem de profundidade. Então, a primeira aferição revela que eles estão a 37 metros do fundo do mar. 36 metros. Na segunda, 27 metros. Então, eles começam a perceber que verdadeiramente eles estão se aproximando de uma praia, estão se aproximando de terra. Então, isso gera no coração daquelas pessoas um misto de sentimentos. Muito legal, a gente está se aproximando de terra. Só que é noite, nós não estamos enxergando nada. Então, se a gente está se aproximando de terra, pode ser que a gente venha se chocar com rochas que possam destroçar o casco do navio e a gente venha naufragar, ainda muito distante da praia. Então, o que aqueles homens fazem? Eles pegam as âncoras e jogam pela popa, pela parte de trás do navio, para poder fazer com que o navio ou perca a velocidade ou consiga parar, estacionar, para que eles consigam aguardar o amanhecer, para que aí sim eles consigam tomar uma decisão de forma mais lúcida, com mais informações, conseguindo visualizar o quão longe eles estão da terra.
E eles fazem isso, lançam as âncoras. Só que, num determinado momento, após lançarem as âncoras na popa, na parte de trás do navio, que vai estabilizando o navio para que ele continue o seu curso, mas sem rabear, sem mudar a sua direção, Paulo se dá conta que eles estão indo para frente do navio. E Paulo está observando. Só que quando eles estão indo para frente do navio, Paulo percebe uma movimentação diferente. Eles não estão mais baixando âncoras, estão baixando o bote, que eles estão querendo fugir do navio, os marinheiros. E nesse momento, Paulo, ele alerta o centurião e os soldados e dizem, bom, é importante que vocês os impeçam de fazer isso, porque se eles saírem do barco, disso depende a sobrevivência de vocês. Vocês vão morrer. Porque são eles que sabem manejar o navio. Eles que sabem controlar isso aqui. Então, apesar da justificativa de que eles queriam lançar âncoras também na frente do navio, a conversa não cola. Então, os soldados cortam as cordas do bote e liberam o bote para que o bote possa se afastar. Paulo, mais uma vez à frente, ele pede para que as pessoas se alimentem, porque ele disse, disso depende a sobrevivência de vocês, vocês precisam comer. Eles estão há 14 dias sem comer nada, o desespero tomou conta de todas as pessoas que estão no barco. Então, talvez a última coisa que eles vão se preocupar naquele momento é comer. Porque, afinal de contas, eles estão sendo chapulejados de um lado para o outro, não tem esperança de encontrar terra, não tem direção certa para onde o navio está indo. Então, as pessoas pensam em qualquer coisa, menos comer. Só que Paulo diz para eles, é importante que não deixem que os marinheiros saiam e é importante que vocês comam, porque disso depende a salvação de vocês e se eles saírem, nós não conseguiremos ser salvos. Só que quando a gente para e pensa sobre essas duas afirmações de Paulo, que era importante manter os marinheiros no navio, que era importante que eles comessem, a gente lembra do que foi falado na semana passada pelo pastor Cristiano, mas o apóstolo Paulo, ele não recebeu uma revelação de que nenhuma das pessoas morreria? De que todas seriam preservadas? Por que ele está tão apavorado, fazendo com que os marinheiros não saiam, falando para todo mundo comer, porque disso depende a salvação de vocês? Trata-se de um daqueles momentos em que a gente precisa olhar de forma mais acurada aquilo que muitas pessoas interpretam de forma equivocada, que é esse equilíbrio entre o que é soberania divina e o que é responsabilidade humana. Existem aqueles que dizem que, bom, se Deus decretou todas as coisas, se Deus é soberano, se Ele tem o controle de todas as coisas, então a gente não precisa fazer nada, afinal de contas Ele vai salvar quem Ele quiser salvar. Imagine se Deus tivesse dito para você que todas as pessoas seriam salvas. Que impacto essa revelação teria no seu coração? Será que você teria o ímpeto de Paulo de ficar observando os marinheiros para ver se eles estavam engajados realmente em manejar corretamente o navio, alertando todo mundo que está na tripulação para que comesse? Será que você estaria fazendo isso? Então, interpretar de forma equivocada a soberania divina é tornar-se um fatalista cristão, alguém que está olhando para a realidade e dizendo, bom, não vamos fazer nada, afinal de contas Deus é soberano. Não vamos orar, porque afinal de contas Deus vai fazer aquilo que Ele bem quiser. Então, a gente não precisa orar, porque Deus é um Deus soberano. E quando a gente olha para a postura de Paulo nesse episódio, a gente percebe que esse tipo de visão acerca da soberania divina é uma leitura equivocada da relação com Deus. Quando eu era criança, por vezes, na minha casa, meu pai, quando chegava época assim de Natal, o nosso aniversário, meu pai, às vezes, ele fazia uma coisa engraçada. Meu pai, ele deixava um brinquedo, um presente, né, escondido na casa, e quando a gente acordava no dia seguinte, ele era muito animado. Meu pai acordava, vamos lá, alvorada, ele arrancava todo mundo da cama, na época de Natal, falando alvorada, abrindo as cortinas, desligando o ventilador.
arrancando a nossa coberta. Ele falou assim, vamos achar o que vocês vão ganhar hoje? Vamos procurar o presente, vamos achar o presente está na casa. E a gente levantava e começava a procurar. Ele falava, não, está quente, está frio, dependendo de onde a gente estivesse se direcionando. Se a gente estivesse chegando perto do presente, ele dizia, não, está quente. Então a gente ia se aproximando, então eu e minha irmã ficávamos procurando, buscando. Ele, não, está frio, agora você está indo para longe. Só que o fato dele ter dito que o presente estava na casa fazia com que a gente ficasse desesperado para encontrar o presente. Afinal de contas, o presente está aqui, a gente vai encontrar ele. Então a gente precisa se empenhar para encontrar. E a gente começava a vasculhar tudo. A gente dava o nosso máximo, abria o armário, dentro de panela, dentro do fogão. Onde é que está o presente? Porque a gente sabia que estava lá. O apóstolo Paulo, ele está agindo de forma semelhante a essa forma que a gente agia lá em casa. Porque uma vez que Deus disse que vai fazer, é necessário que nós lancemos mão de todos os recursos que nós temos à mão, porque Deus já decretou que a eficácia está garantida. Quando Cristo diz, olhai para os campos, então ele diz, existem pessoas que vão ser alcançadas, existem pessoas que vão ter o coração convertido ao Evangelho. Basta que vocês vão lá e anunciem o Evangelho. É como se um grande presente estivesse dentro da casa, então basta que você dê o seu máximo para encontrá-lo e participe da alegria de se deparar com o presente diante de você. Então, essa é a forma mais correta de nós nos relacionarmos com a soberania divina. É sabendo que a eficácia está garantida. Então, o que nos cabe é fazer uso de todos os recursos que o Senhor tem nos concedido. Então, o apóstolo Paulo, ele olha e vê que existem marinheiros aptos para poder fazer uso dos aparelhos de navegação. Então, o apóstolo Paulo, ele não vai dizer para os marinheiros, podem sair, afinal de contas, Deus já decretou que todos serão salvos. Não. O apóstolo Paulo não falou, vocês não precisam comer nada, afinal de contas, tem comida aí, o Senhor vai revigorar as forças de vocês, mesmo tendo comida, vocês vão ter as forças revigoradas, não precisa comer. Não. É uma grande sandice você não fazer uso dos recursos que o próprio Senhor tem disponibilizado. Afinal de contas, Deus, ele decreta que a sua vontade se cumpra, por vezes por meios ordinários, e faz com que os efeitos dos meios ordinários nas nossas mãos tenham implicações extraordinárias. Você percebe que pessoas que nunca se quebrantariam diante da mensagem do Evangelho têm o coração transformado a partir do anúncio da palavra. Pessoas que viviam uma vida completamente apartada de verdades como essa, que eu e você hoje encontramos sentido, essas pessoas que antes viviam completamente apartadas dessa verdade, têm seu coração sensibilizado a elas. Há algum tempo, a gente estava reunido no nosso pequeno grupo, no nosso PG, e nós fomos informados pelo irmão Francisco, que ele precisaria passar por um procedimento cirúrgico um tanto quanto delicado. E a gente ficou preocupado pensando naquilo, porque era um procedimento bastante minucioso, né? E resolvemos todos orar por isso. Vamos orar no nosso PG, vamos orar pela vida do irmão Francisco, vamos orar para que o Senhor abençoe esse procedimento. Só que a oração, a intercessão pela vida do nosso irmão Francisco, ela foi acompanhada por uma busca diligente por profissionais que pudessem assisti-lo. O que fez a grande diferença? Francisco, quando ele foi realizar o procedimento, ele disse, eu estou com o coração tranquilo, estou com o coração em paz. E mesmo sendo um procedimento extremamente delicado, que tinha uma previsão, acho que de 3 horas, não era isso, Francisco? Acho que era uma previsão de 3 horas para que acontecesse. Ele foi realizado em menos da metade do tempo. O Francisco tinha uma previsão de ficar 3 dias no hospital. Acho que ele saiu no dia seguinte, não foi isso? Saiu no dia seguinte.
E o médico, que era um grande profissional, ele estava eufórico. Ele não se apresentou como cristão, mas ele estava eufórico após o procedimento, que ele disse: eu nunca fiz um procedimento tão rápido na minha vida, e tão bonito, tão perfeito. O médico não sabe por que ele fez um procedimento tão rápido, tão bonito, tão perfeito. Mas a gente vive experiências como essa de viver essas coincidências. A igreja orar e, coincidentemente, as coisas acontecerem, né? A igreja pede ao Senhor e, coincidentemente, as coisas pelas quais nós oramos, elas acontecem. Mas isso não fez com que ele abrisse mão de buscar um bom médico, de fazer os exames. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é sendo prudente. O apóstolo Paulo, ele está entendendo que as decisões humanas, elas têm consequências reais. Deus, ele criou todas as coisas, cada uma para que cumprisse seus propósitos. Deus criou a bananeira para que dê banana, criou os pássaros para que cantem, os leões para que rujam. Deus criou todas as coisas cumprindo seus propósitos, agindo de determinadas maneiras, e criou o ser humano como seres morais, que suas decisões, elas têm implicações, sim, no presente tempo. Então, aquilo que nós fazemos tem resultados reais. Então, o apóstolo Paulo, ele está bem cônscio dessa realidade, e é isso que ele faz. Ele não negligencia o fato de que, apesar de Deus poder salvar aquelas pessoas da forma como ele bem quisesse, ele poderia ter aberto o mar, como ele fez com o Mar Vermelho, fazer com que o barco repousasse sobre o leito seco do mar. Poderia fazer o que ele quisesse. Mas Deus, ele, em muitas maneiras, e na maioria, em muitos episódios, na maioria deles, ele faz as coisas por meios ordinários. Deus, ele pega alguns peixes e poucos pães e alimenta uma multidão. Mas ele pediu alguns peixes e alguns pães. E fez feitos extraordinários. Deus pega pessoas imperfeitas, cheias de defeitos, para que anunciem uma palavra que tem o poder de transformar o destino eterno de pessoas igualmente imperfeitas. Deus utiliza recursos limitados para que o seu alcance seja ilimitado. Então, tudo pertence ao Senhor. Deus, ele usa pessoas para salvar pessoas. Então, quando a gente olha para isso, a gente olha para esse primeiro aspecto desse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que a gente precisa entender que Deus, ele nos faz as suas ferramentas no presente tempo, para que aquilo que nós fazemos possa ter impacto na eternidade, possa ter efeitos eternos. Então, quando a gente olhar para a nossa própria vida, é importante nós entendermos que uma forma equilibrada, responsável de lidarmos com na nossa relação com Deus, é entender que Deus, ele não te chamou para ficar sentado, aguardando que ele faça uma transformação miraculosa na sua vida, sem que você não mova uma palha, dependendo de situações em que você tem os recursos às suas mãos. Existem pessoas que dizem: bom, pastor, eu tenho dificuldade de lutar com determinados pecados, mas você não vê nenhum movimento para que esses mesmos pecados sejam abandonados. Existem pessoas que dizem: bom, pastor, eu tenho dificuldade para criar maior intimidade com Deus, maior compreensão da palavra. Aí você pergunta: mas meu irmão, você costuma ler a Bíblia? Não, eu não gosto de leitura. Meu irmão, o Senhor se revelou através das Sagradas Escrituras. O Senhor usou homens imperfeitos, assim como nós somos, para revelar a sua vontade, que é perfeita. E nós negligenciamos a leitura desse livro. Mas, pastor, a minha vida devocional, ela tem sido um tanto quanto inconstante. Você costuma separar algum tempo para orar? Não, eu não separo tempo nenhum para orar. Então, é importante a gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa própria vida e entender que, por vezes, Deus está nos munindo de vários recursos,
E existem pessoas que optam em parar para poder clamar ao Senhor para que Ele faça aquilo que Ele já deu meios para que nós façamos. Então, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente se dá conta que Paulo, mesmo um anjo tendo dito para ele, nenhuma dessas pessoas vão se perder, o apóstolo Paulo, ele fez uso de todos os recursos para que aquelas pessoas verdadeiramente fossem salvas. Então, é importante nós pensarmos sobre isso, porque isso tem impacto na forma como nós evangelizamos pessoas, na forma como nós comunicamos o evangelho. Ainda que as pessoas elas venham ser transformadas, definitivamente transformadas pelo Espírito Santo, é necessário que nós nos empenhemos em comunicar a mensagem do Evangelho de forma que faça sentido para os nossos ouvintes. É importante que a nossa vida de oração ela não se torne uma vida preguiçosa pelo fato de nós entendermos que o nosso Deus é um Deus soberano e todo-poderoso e por conta disso, nós não precisaremos orar. Nós não precisaremos clamar a Ele, expondo a Ele aquilo que nos angustia. Porque o meio ordinário para que as nossas petições cheguem ao Senhor é a oração. Isso foi ensinado pelo próprio Cristo. Então, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê alguém que ouviu de um anjo que todas as pessoas que estavam no navio seriam salvos, e ainda assim, ele se empenha e se agarra a todos os recursos para fazer com que a eficácia do Senhor se comprovasse. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e perceber de que forma eu tenho lidado com os recursos com os quais o Senhor tem me cercado. Eu tenho sido diligente na criação dos meus filhos, eu tenho sido diligente no trato com o meu cônjuge, eu tenho sido diligente na vida de oração, eu tenho sido diligente na leitura das Sagradas Escrituras. Deus, Ele não vai fazer aquilo que nos cabe. Ele não vai fazer aquilo para o qual Ele já nos dotou de recursos. Só que quando a gente olha mais à frente, a gente vê algo ainda mais fantástico, porque quando o apóstolo Paulo, se ele olha para esse anúncio, para esse aviso do anjo, que todas as pessoas seriam salvas, e ainda assim ele não tem a postura que talvez muitos de nós teríamos, de se entregar à indolência e aguardar a salvação sentado no barco, sentado no navio, mas pelo contrário, ele se empenha, da mesma forma que eu falei sobre a busca de presentes, ele se empenha em saber, bom, o Senhor já me disse que vai salvar, então vamos fazer de tudo, porque a salvação é certa, vamos caminhar nessa direção. O apóstolo Paulo ele faz algo fantástico. Quando mais à frente, quando ele avalia o tempo que aquelas pessoas estão em jejum, tanto tempo sem comer, ele fala, gente, vocês precisam comer porque a salvação de vocês depende disso. Vocês precisam se alimentar, afinal de contas, a gente vai precisar nadar, a gente vai precisar esvaziar o navio. Todos precisam estar fortalecidos. A gente vai precisar fazer várias manobras aqui que serão necessárias nos aparelhos do barco. Só que, ao fazer isso, o apóstolo Paulo ele não simplesmente senta e come. O escritor sagrado, ele dá um tom solene a esse momento em que o apóstolo Paulo, ele encoraja as pessoas a comerem. Ele diz, então, o apóstolo Paulo, após ter feito isso, ele pega o pão, após encorajar as pessoas, ele pega o pão, dá graças e come. O grau de solenidade que Lucas atribui a esse momento nos mostra que foi algo que ficou muito patente diante dos olhos de todas as pessoas que estavam ali. Por vezes nós oramos agradecendo pelo alimento de forma bastante protocolar, de forma socialmente instituída. Nós oramos, agradecemos pela comida e continuamos a vida. Só que em momentos de extrema angústia, de grande aflição, a tempestade no mar sendo chacoalhada há 14 dias, protocolos sociais eles se desfazem rapidamente, a gente esquece de algumas coisas. Então, aquele momento é marcado por um coração profundamente enraizado, no qual estava profundamente enraizado o senso de gratidão. Era alguém que olhava para a comida e entendia que verdadeiramente tratava-se de uma dádiva vinda do Senhor. E por isso ele agradece. E isso foi feito diante de todas as pessoas que estavam na embarcação. Imagine se você está numa embarcação, numa tempestade,
Você vai começar a comer, primeiro você para, ora, agradece ao Senhor pela comida e aí você começa a comer. Eu não sei quantos de vocês se sentiriam aptos a fazer isso, mas eu fiquei tentando me imaginar numa situação como essa. Eu acho que eu oraria por muitas coisas, menos para agradecer a comida naquela hora de desespero. A gente percebe um coração encharcado de senso de gratidão e de percepção de um Deus verdadeiramente soberano. Porque apesar dele estar naquele caos, no meio da tempestade, ele entende que esse mesmo Deus continua garantindo que haja alimento. Esse mesmo Deus foi o Deus que fez com que germinasse o trigo. Esse mesmo Deus foi o Deus que viabilizou pessoas para poder fazerem o pão. Esse mesmo Deus foi o Deus com que dotou ele da capacidade de deglutir a comida. Então, a gente olhar para um prato de comida e olhar não somente uma refeição, mas perceber o quanto da graça e da bondade de Deus se resume naquele momento. No fruto da terra que é entregue ao homem, na forma que a gente tem a possibilidade de adquirir o alimento. Então, quando a gente olha para um momento daquele trágico e Paulo, ele olhando para isso e agradecendo, é importante nós extrairmos esse princípio e aplicarmos para a nossa própria vida. Será que em momentos de aflição, de angústia e de tragédia, será que eu olho ao meu redor e procuro discernir bênçãos das quais o Senhor tem me cercado? Ou será que os meus olhos ficam ancorados na tragédia a tal ponto que eu não consigo discernir nenhum traço do amor de Deus? E todas as minhas atenções só estão voltadas para uma única coisa: me retire dessa tempestade. Existem momentos em que a gente pode não ser colocado num barco no meio de uma tempestade, no meio do mar, sem conseguir enxergar nada, sendo chacoalhado de um lado para o outro por 2 semanas. Mas talvez a gente possa experimentar momentos de aflição que possam se arrastar por anos. Dentro de um relacionamento com o cônjuge, na relação com o filho, a escassez de recursos. E os olhos e o coração ficam adestrados para olhar para uma única direção, para o tamanho da tragédia que eu estou atravessando. E não consigo mais perceber nenhum traço do amor de Deus, do cuidado do Senhor pela minha vida. Se a gente está atravessando um momento de escassez, talvez faça sentido a gente olhar para as expressões da provisão do Senhor na nossa vida. Se a gente está atravessando momentos de enfermidade, faz sentido nós olharmos ao nosso redor e sermos gratos ao Senhor pelas pessoas que Ele tem separado para cuidar da gente. Se a gente está vivendo um momento difícil, angustiante no nosso trabalho, na vida profissional, faz sentido a gente entender que muitas pessoas gostariam de experimentar a angústia que nós estamos experimentando para poder ter um salário no início do mês ou no final do mês, para poder honrar com as suas contas. Se os filhos estão extremamente desobedientes, rebeldes, quantas pessoas têm orado para que pudesse conseguir gerar um filho? Então, a gente olhar para a nossa própria história, para a nossa própria vida, e termos uma cosmovisão evangélica, entendendo que, como o amor de Deus é imutável, não existem momentos, não existem espaços vazios, não existem vácuos na nossa existência, na nossa relação com Ele, em que Ele esqueceu de nos amar, que Ele esqueceu de ser o provedor da nossa vida, que Ele esqueceu de ser o mantenedor da nossa história. Paulo, ele tem bem claro diante dos seus olhos a doutrina da providência, que hoje nós chamamos de doutrina da providência. Porque se ele tem o pão, foi porque Deus assim o quis. Se nós temos o nosso cônjuge, é porque Deus assim o quis. Se nós trabalhamos onde nós trabalhamos, foi porque Deus assim o quis.
Se nós temos a oportunidade de falar do Evangelho para as pessoas que estão no nosso caminho, que estão diante de nós, foi porque Deus assim o quis. Então faz sentido que nós olhemos para a nossa própria vida, para a nossa própria história, entendendo que esse misto entre a soberania do Senhor, que por vezes se manifesta na sua providência, e essa providência, ela preserva muitas coisas, mas também governa outras coisas. Trata-se dessa nuance da preservação, mas também do seu governo, arrastando para que a sua vontade se cumpra. Nesse misto que por vezes não cabe na nossa compreensão, o pano de fundo de tudo isso é o amor do Senhor pela mim e pela sua vida. Então, o apóstolo Paulo, ele está naquele momento em que muitas pessoas não conseguiriam, talvez, olhar para nenhuma outra coisa, somente para o desejo de tentar sair do meio daquela tempestade. Mas a gratidão que o apóstolo Paulo demonstra ao tomar o pão em suas mãos é uma pregação para aquelas pessoas que estão assistindo. E Lucas, ele registra isso, ele separa um momento solene para dizer, bom, Paulo ele pegou o pão, deu graças, e aí comeu, e começou a encorajar todo mundo a comer. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo tomando o pão, comendo e também encorajando as pessoas a comerem, a gente começa a cogitar um outro aspecto do papel de Paulo naquela embarcação. O apóstolo Paulo, ele não só está comendo, mas ele está encorajando todas as outras pessoas que comessem também. Ele não está somente encorajando os marinheiros que estão operando o barco. Ele não está encorajando o centurião e os soldados para que eles possam ter uma boa percepção acerca de quem Paulo é. Paulo está encorajando todo mundo para que todo mundo possa ser salvo. Afinal de contas, a promessa do Senhor foi que ninguém se perderia. Então, Paulo, ele está cuidando de toda a embarcação. Aquele que entrou no navio, que ingressou no navio, como sendo mais um dos prisioneiros, afinal de contas, não era um cruzeiro organizado simplesmente para poder transportar Paulo da Judéia até Roma. Não era isso. Paulo estava indo com um monte de outros prisioneiros, sobre os cuidados de um centurião. Então, Paulo, ele está atento a todo mundo e pede que todo mundo se alimente. E isso é uma grande pregação para mim e para você, é um grande aspecto a ser ressaltado diante dos nossos olhos, porque onde o cristão está, ele procura promover o bem para todas as pessoas que estão ao seu redor. Nós fomos chamados para amar não só os nossos amigos. Eu sei que isso é desafiador. É desafiador para mim. Nós fomos chamados para poder promover o bem daquelas pessoas que, por vezes, também são difíceis de serem amadas. Nós fomos chamados para poder promover o bem de algumas pessoas que, por vezes, representam um desafio para a gente. O apóstolo Paulo, ele está oferecendo pão para os mesmos soldados que depois pensam em matar todos os prisioneiros para que ninguém fuja. É para essas pessoas que ele está oferecendo pão. Só que quando a gente olha para essa postura do apóstolo Paulo, a gente começa a fazer uma transição para um outro aspecto da atuação de Paulo nessa embarcação. Porque na semana passada nós ouvimos o pastor Cristiano, quando passou por esse texto, o texto anterior, quando ele leu que Deus, por sua graça, preservaria todas as pessoas, porque importava que Paulo chegasse até Roma. Então, de certa forma, todas as pessoas que estavam naquele barco foram preservadas porque Jesus Cristo tinha um propósito a cumprir através da vida de Paulo. Então, toda a embarcação foi preservada porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Então, a vida de uma pessoa que estava na embarcação foi o meio para que todas aquelas pessoas pudessem ser preservadas. E agora, quando chegava no momento em que eles estavam se aproximando da terra, eles precisavam tomar algumas decisões. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser a logística para que a gente possa sair do barco? Quem sai primeiro?
E se você está familiarizado com o texto das Sagradas Escrituras, sabe que um soldado ele não poderia perder de sua custódia um prisioneiro, porque se isso acontecesse, ele pagaria com a sua própria vida. Então, é isso que está na mente daqueles soldados. Eles não estão querendo matar Paulo e os outros prisioneiros simplesmente porque eles acham que isso seria uma boa coisa a ser feita antes de sair do navio. Seria um bom entretenimento antes deles abandonarem o barco. Não é isso. A cabeça deles está voltada para a seguinte questão: se alguma dessas pessoas fugirem, nós precisaríamos responder por elas com a nossa própria vida. Então, o que é mais lógico? Vamos matar todo mundo e a gente sai, deixa os prisioneiros mortos, a gente sai e todo mundo se salva. Só que o texto também nos diz que se no texto passado, da semana passada, nós fomos informados que todas as pessoas que estavam no barco foram preservadas por conta de Paulo, porque Jesus Cristo queria enviar Paulo para poder anunciar o evangelho em Roma. Mais uma vez, Paulo é o meio pelo qual a salvação alcança agora somente os prisioneiros. Porque diz que o centurião, por querer salvar Paulo, não permitiu que os soldados fizessem aquilo que eles pretendiam fazer. O centurião diz: não, aqueles que sabem nadar, partam primeiro, e os demais se salvem nas pranchas, nos destroços do navio. A gente vê que o Senhor vai encharcando esse trecho com a ideia de soberania, desde o momento em que ele garante a salvação, garante o alimento, garante a provisão e garante que pessoas serão salvas novamente por intermédio de um. Só que o papel de Paulo, ele aponta para o papel de uma outra pessoa que fez isso. Um outro personagem que, por meio dele, muitos alcançaram salvação. Paulo foi meio de salvação para muitas pessoas a partir da sua preservação. Paulo foi preservado para que muitas pessoas pudessem ser preservadas. Mas a figura de Paulo aponta para o próprio Cristo, porque ele não foi preservado. Pelo contrário, ele entregou a sua vida para que todos nós pudéssemos ser salvos. A vida de Paulo é um sinal do ministério de Cristo, porque nós olhamos para Paulo e percebemos que verdadeiramente estamos diante de um discípulo de Jesus. No nossos encontros de família, um dos livros que tem sido usados como base para os nossos encontros tem sido um livro chamado Praticando o Caminho, do escritor chamado John Mark Comer. Se você não tem participado desses encontros, eu gostaria de te encorajar a vir aqui um sábado por mês. E o autor desse livro, ele apresenta uma estatística interessante. Ele nos conta que nas Sagradas Escrituras, em toda a Bíblia, a palavra cristão aparece 3 vezes. 3 vezes. E é interessante porque muitas pessoas dizem que são cristãos porque creem em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo, então eu sou um cristão. Só que o escritor desse livro, ele nos faz uma provocação. Ele fala assim, bom, a palavra cristão aparece 3 vezes. A palavra discípulo e as suas variantes, aprendiz, aparece 269 vezes. Então, ele começa a nos instigar a refletir, será que Jesus Cristo, ele nos chamou para que nós nos apropriemos desse título e sentemos na nossa cadeira e esperemos a sua segunda vinda? Ou será que Jesus Cristo, ele nos alcançou para que nós possamos segui-lo de tão perto, que as pessoas olhem para a nossa própria vida e percebam sinais do nosso Mestre? Então, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente se dá conta que o que está acontecendo aqui é exatamente isso. As pessoas estão olhando e estão percebendo que existem pessoas sendo preservadas por conta de um homem. As pessoas estão olhando para a vida do apóstolo Paulo e percebem que eles estão diante de alguém que, mesmo em meio à tempestade, migrou
de um simples prisioneiro para aquele que está comandando o navio. Paulo se tornou uma espécie de gestor operacional do navio no meio da tempestade, a ponto de o próprio centurião desejar preservar a sua vida e, por implicação, todos os prisioneiros serem preservados. Então, quando as pessoas olham para Paulo, elas procuram perceber atentamente o que faz com que ele seja assim. Só que quando chega muito perto de Paulo, a gente se esbarra com Jesus Cristo. Jesus Cristo não foi preservado para que nós fôssemos preservados. Jesus Cristo foi crucificado para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus Cristo, ele voluntariamente se lançou no mar da ira do Senhor, para que nós pudéssemos desembarcar na terra prometida. Jesus Cristo foi aquele que nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós ainda éramos pecadores. E quando a gente olha para esse texto e a gente lembra daquela canção lá do início, que as águas podem naufragar, não podem naufragar, mas essa foi tragada, a gente percebe que a partir de agora, depois de Cristo ressuscitado, as naus podem ser tragadas, a tragédia pode alcançar a nossa vida, o desemprego pode nos alcançar, as perdas podem nos alcançar, porque Jesus Cristo, esse sim, tragou a morte de uma vez por todas e nos ofereceu uma vida que essa não pode mais ser tragada. Quando a gente olha para a história de Paulo, nesse capítulo de Atos, a gente percebe que aquilo que poderia ser meramente um acidente também estava nos planos da providência divina. Porque eles foram arrastados por uma ilha que talvez demorasse muito para que pessoas fossem lá anunciar o evangelho. Só que isso já é assunto para a semana que vem, né? Eu não vou dar spoiler para isso. Mas ele caiu na ilha de Malta, que era uma ilha que não estava no seu roteiro. O caminho original não passaria por ali. Aquelas pessoas, o centurião, os soldados, não veriam alguém partindo pão e dando graças. Aquelas pessoas não veriam alguém que migrou tão rápido, foi promovido tão rápido de prisioneiro àquele que seria o gestor da salvação de todas as pessoas que estavam ali naquela tripulação, que estavam naquela embarcação. Trata-se de algo que só o Evangelho é capaz de promover. Quando a gente olha para esse evento da vida de Paulo, é importante que o nosso coração ele seja visitado por segurança, por confiança, por saber que esse mesmo Deus que conduziu um barco na tempestade, ele vai continuar conduzindo a nossa vida. E coisas que por vezes podem parecer perda, podem parecer tragédia, mesmo elas vão cooperar para que o nome do Senhor seja glorificado. É importante que nós aprendamos a olhar para a nossa história e mesmo em meio à tragédia, que a gente possa cultivar corações gratos e aprender a discernir o amor de Deus em coisas que antes nós não atentaríamos. Porque é isso que nos difere daquelas pessoas que não tiveram contato com a mensagem do Evangelho. E o mais fantástico de tudo isso é que, a partir do momento em que nós passarmos a viver dessa forma, pessoas vão se aproximar da gente. E mesmo sendo imperfeitos e falhos como somos, pessoas vão se aproximar da gente e vão ver não o Eduardo, não o Cristiano, não o André, não a Carla, mas pessoas vão ver Cristo. Pessoas vão ver Cristo. E é isso que vai promover transformação nos lugares onde nós estivermos. É para isso que nós fomos chamados. Para imitarmos de forma tão dedicada o nosso Mestre, que as pessoas vão passar a não olhar mais quem nós somos. Já não sou eu, mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, esse mundo, Deus, é um mundo desafiador por conta dos efeitos do pecado, da queda. Nem sempre, Deus,
nosso coração, Deus, ele se conduz da forma mais acertada. Mas nós te suplicamos, Deus, que o Senhor nos conceda a graça de que em momentos difíceis, talvez não como esse de Paulo, açoitado, Deus, por dias, por semanas, por uma tempestade, mas com um coração firme, inabalável, na certeza de que o Senhor está cumprindo os seus propósitos no presente tempo. Deus, talvez nós não experimentemos tempestades como a de Paulo, mas cada um a seu modo venha experimentar os desafios, lutas, adversidades. Deus amado, que o nosso coração, Deus, possa estar firmado na certeza de que a morte foi tragada, assim. A vitória definitiva já foi conquistada. Deus Santo, quando a Tua palavra nos diz que as portas do inferno não poderão prevalecer, Deus, que nós saibamos que nós fazemos parte de um povo que marcha vitoriosamente, Deus, não para obter tudo que nós desejamos, mas para vivermos vidas que glorifiquem o Teu nome. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, de tal maneira que nós possamos ter olhos para observar a realidade a partir da perspectiva dos céus. Livra-nos, Deus. Livra-nos de duvidar do Teu amor. Livra-nos, Deus, de não discernirmos a Tua graça, a Tua providência, o Teu consolo, o Teu cuidado sobre a nossa vida. Mas, Deus amado, que essa palavra possa nos levar, Senhor, a viver vidas que não se conduzem, Deus, guiadas por aquilo que vem com nossos olhos, mas a partir daquilo que o Senhor já revelou acerca de si mesmo. Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Vamos adorar.